Bom dia! Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se meus cabelinhos estão bem ajeitadinhos. Tudo certo por aqui. Eu acho, né? A mensagem de hoje é algo que hoje muito se escuta, muito se ouve falar. De uns, de outros, mas poucos sabem o real significado dessa palavra. E eu estava preparando... Bom dia, bom dia! Eu estava preparando a mensagem do devocional de hoje e era uma mensagem totalmente diferente. E aí, no meio dessa mensagem, me surgiu uma palavra. E como eu digo para vocês, eu sempre faço oração antes. Então, o que eu trago para vocês, normalmente é guiado pelo Espírito. E aí, no meio do devocional, que era para ser o devocional de hoje, me surgiu essa palavra. E aí veio muito forte no meu coração, você tem que falar disso. Porque, como eu disse, é algo que muito se escuta nos dias de hoje, mas é algo que poucos sabem o real significado. Então é uma palavra muito importante que eu trouxe para vocês hoje, que vai ser transformadora no nosso coração. Eu digo no nosso porque é no meu, é no seu, porque quando eu comecei a preparar e a buscar mais sobre a palavra de hoje, eu comecei a sentir assim o Espírito falando comigo e eu fiquei maravilhada porque eu pensei, nossa Senhor, como eu sou abundante, como eu sou grata, como eu sou feliz, porque o Senhor me deu além, muito além, não me falta nada. Aí eu comecei a pensar na minha vida, em todas as coisas e realmente, como a gente às vezes fica focado em algo que nós queremos e não temos, ao invés de focar no que nós já temos, ao invés de amar o que nós já temos, ao invés de ser gratos pelo que temos na nossa vida. Hoje eu quero te fazer uma pergunta para você ficar refletindo. Você, quando levantou hoje, fez a sua oração? E quando você fez a sua oração, você realmente foi grato? Falou para Deus, Senhor, obrigada porque o Senhor me levantou mais um dia, Pai. Obrigada pelo milagre de estar viva. Obrigada, Senhor, porque eu tenho uma casa para morar. Obrigada, Senhor, por estar aqui nesse devocional, por ter um celular, internet, por poder me comunicar com as pessoas, por me alimentar. Eu não sei como é na tua vida hoje aí, não sei se te falta algo na parte de alimentação, mas eu creio que temos nem que for o básico, né? Então, devemos ser gratos. Imagine quanto tempo atrás as pessoas tinham que caçar. A vida era tão difícil e hoje as coisas estão assim, ó, estão aqui na nossa mão. E nós não somos gratos. Quando você exerce a gratidão, é aí que você começa de fato a viver as bênçãos do Senhor. Porque Ele começa a enxergar em você um coração grato, um coração ensinável. Então, meninas, eu vou fazer uma oração para nós darmos início ao nosso devocional. Querido e amado Pai Celestial, Pai glorioso, Pai bondoso, Senhor, te exaltamos porque o Senhor é único, porque o Senhor é Rei dos Reis, Pai, e é um Deus de milagres. Um Deus que criou esse mundo perfeito e nos fez perfeitas, Pai. Pai Celestial, obrigada porque hoje o Senhor me permitiu levantar nesta manhã. Obrigada, Senhor, por cada mulher que está assistindo esse devocional e, consequentemente, alguns homens que vão passar por esse devocional. Pai Celestial, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que o Senhor haja na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor transforme a vida delas. Que o Senhor mostre os milagres, Pai. Que essas pessoas possam querer te seguir. Que essas pessoas possam querer viver contigo e dar o passo, Pai. Mesmo quando o chão ainda não é visível. Pai Celestial, que no devocional de hoje o Senhor fale através de mim. Que as pessoas entendam a mensagem e sintam o que é ser abundante, Pai. Pai Celestial, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa aqui de uma forma única. Que o Senhor consiga hoje olhar para dentro do coração dessas pessoas, Pai, e tirar toda angústia, toda tristeza, toda amargura e trazer alegria, paz, empatia, compaixão. Senhor, sou imensamente grata por estar aqui, vivendo esse propósito, Pai, atendendo ao teu chamado e falando de Ti para outras pessoas. Que essas sementes que estão sendo plantadas, Pai, floresçam na vida dessas pessoas. E é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, fechei o olho, abri o olho, tinha mais gente, que coisa boa.
Meninas, bom dia. A mensagem de hoje, eu comecei falando sobre ser gratos, mas é sobre abundância. Eu estava preparando a mensagem de hoje e era um tema totalmente diferente. E aí, no meio do devocional, me surgiu a palavra abundância. E eu senti que eu deveria falar sobre abundância. Aí eu pensei ainda, nossa, mas por quê, né? Eu não sei, mas às vezes alguém aqui, nesse vídeo, ou alguém que vai assistir num dia no YouTube, provavelmente vai estar passando por uma situação que vai se perguntar: o que é ser abundante? Ou vai estar ali perdido achando que a abundância é o que o mundo prega. E o que o mundo prega sobre abundância? As pessoas acham que ser abundante é ser rico, ter muito dinheiro, realizar todos os sonhos, é viver aquela vida de cinema, aquela vida gloriosa. Mas Deus não te diz isso. Ele fala algo diferente sobre a abundância. E existe uma escritura que diz assim, vou passar para vocês. E ela se encontra em João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então essa escritura, o Senhor fez uma promessa para nós. Que Ele veio para que nós tivéssemos abundância na nossa vida. Você consegue compreender isso? Então Ele não vem para destruir, Ele não vem para matar, Ele não vem para roubar. Esse é o inimigo, que ele existe no nosso mundo e nós não podemos achar que não existe. Ele está aqui, por isso que nós precisamos estar com o olhar fixo no Senhor. Precisamos estar no caminho do Senhor, porque é dessa forma que passaremos pelas adversidades do dia, com a melhor forma possível. Aí eu anotei alguns pontos. O que Jesus está dizendo aqui? Que Ele não veio apenas para te salvar, porque o Senhor Ele veio para te salvar. Jesus Cristo veio nessa terra, Ele sofreu, Ele pagou pelos nossos pecados para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, ouvindo a palavra dEle e se entregando e aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ai, me deu vontade de chorar. Desculpa. Então, Ele já nos salvou. Ele já nos salvou. E você precisa entender isso. Mas Ele não veio só para isso. Ele veio para nos transformar, para mudar a nossa vida. Ele veio para nos preencher daquilo que você, em algumas vezes da sua vida, se sentiu vazia. Ou que você pensou ter tudo, mas ainda faltava algo. Ele veio para te preencher. Ele veio para transbordar na sua vida. Para que aquele copinho seu que estava aparentemente cheio fosse transbordado da glória do Senhor. E Ele veio para te curar. Veio para te curar das suas feridas emocionais. Ele veio para te curar das doenças que foram causadas no seu corpo. Ele veio para te curar da sua cabeça, da sua mentalidade. Ele está aqui para fazer tudo por você. E você precisa se preencher dele para viver esses milagres na sua vida. Então, ser abundante, segundo a palavra de Deus, é ter paz em meio às guerras. Lembra que eu falo para vocês? Estarmos vivendo junto com o Senhor não quer dizer que estaremos livres das guerras, das frustrações, das coisas ruins que acontecem nesse mundo, porque nós ainda estamos neste mundo. Nós só vamos nos libertar dessas frustrações, dessas tristezas, dessas guerras, quando nós estivermos no outro plano, no plano junto com o Senhor. Lá não haverão frustrações, mas nesta vida ainda teremos. Mas nós podemos ter paz em meio à guerra. E essa é o primeiro ponto de ser abundante. O segundo ponto, ter alegria em dias comuns. Isso é algo que eu venho experimentando na minha vida. Porque antes de eu me entregar para Jesus, antes de eu viver esse propósito, eu achava que a alegria era nos finais de semana, quando eu estava rodeada de muitos amigos, quando eu estava bebendo muito álcool, quando eu estava tendo a aprovação de pessoas que no fim das contas nem desejavam o meu bem, sabe? Totalmente desnecessário. Mas hoje eu vivo com alegria nos meus dias. Todos os dias, quando eu faço oração para o Senhor e que eu agradeço por tudo que eu tenho, eu olho e falo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso.
Eu tenho um filho que eu achava que não teria filhos. Eu tenho um filho maravilhoso, inteligente, cheio de energia, maravilhoso. Eu tenho um marido que me impulsiona a ser melhor. E era o que Deus preparou para mim. E no começo eu ficava brava. Meu Deus, esse homem tá me cobrando. Que bom que ele me cobra. O Senhor entende que eu sou uma mulher que eu ajo muito melhor quando eu sou cutucada, entende? Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Quando tem alguém falando pra mim, olha, eu acho que você pode fazer melhor isso aqui. Aí eu paro e penso, mas eu posso? E aí eu vou. Então Deus sabe o que nós precisamos. Nós é que não sabemos e devemos ter obediência. Deveremos ser mulheres ensináveis, deveremos escutar com atenção ao Espírito do Senhor. Então, o terceiro ponto, ter um coração grato sem ter tudo. Eu já estava adiantando, né? E é isso. Vou falar uma coisa para vocês, que sempre aconteceu comigo, minha mãe tá aqui no devocional para provar. Quando eu era pequena, menor, né, adolescente, saía para procurar emprego. E aí, todas as vezes em que eu me inscrevi para uma vaga, eu voltei para casa aprovada naquela vaga. Todas as vezes. Vocês não têm noção disso. Porque eu sempre fui para entrevista de emprego crente que já estava tudo certo. Eu falava, mãe, eu vou lá na entrevista, mas eu já tô aprovada. E eu ia, voltava e estava tudo certo. Eu sempre acreditei muito, eu sempre fui grata, eu sempre pensei assim, não, vai dar certo. Eu sempre fui a pessoa que pensava, vai dar certo. Eu sempre fui muito confiante. E isso é algo que vem dos céus. Mesmo quando eu estava vivendo uma vida perdida, eu tinha certeza de que Deus faria. E eu não duvidava de nada. Isso é muito bom. Hoje eu vivo o que eu vivo porque eu não duvido de nada, sabia? Porque eu sempre confiei no Senhor, mesmo em meio às turbulências, assim. Mas hoje é ainda mais forte isso em mim. Porque hoje eu não tenho dúvidas de que Ele cumpre com a palavra dele. Aí aqui o quarto ponto, que é o importante, que é o que eu falei pra vocês. Ser abundante não quer dizer que você já tem tudo ou que você já é rico. Você vai viver primeiro esse sentimento, você vai viver primeiro essa transformação. E aí quando você tiver todos esses pilares alinhados, é impossível você de fato não ser abundante conforme este mundo também. Mas você primeiro precisa ser abundante segundo a palavra de Deus. Então, o quarto ponto é ser rica de fé, cheia de frutos, ser uma pessoa generosa com o que carrega. O que eu estou fazendo hoje aqui com vocês é uma generosidade, porque eu acordo muito cedo, eu me preparo para passar esse devocional. Tem dias em que eu estou muito cansada, tem dias em que a vida está corrida, mas o meu propósito é estar aqui. Meu propósito é ser generosa com o que eu carrego. Então, eu não sou uma pessoa cheia de dinheiro, rica, ainda, tá? Porque tá tudo ali no plano, eu sei. Tô colhendo aí. Mas, hoje, graças a Deus, eu sou cheia do Espírito. Graças a Deus, eu sou cheia do que Ele fez para transformar a minha vida, do que Ele fez para mudar a minha família. E se eu sou cheia disso, então é isso que me faz transbordar. Essa é a generosidade que eu posso aqui estar passando para vocês. É o meu servir. Hoje, eu tenho um projeto que vocês já sabem, que logo farei um lançamento maior, mas é algo muito transformador que o Senhor colocou em meu coração, porque eu aprendi que a dor que nós tínhamos é onde nós vamos ensinar, é onde nós vamos curar. Então hoje eu estou aqui fazendo algo que vai provavelmente colocar uma sementinha no coração de vocês. E que vocês vão colocar uma sementinha no coração de outras pessoas. É um efeito manada, um efeito dominó de algo extremamente bom. Quer coisa melhor do que isso? Do que ser abundante, do que transbordar na palavra de Deus? E há um tempo atrás eu tinha medo de falar sobre isso, eu tinha receio, tinha um pouco de vergonha. E hoje isso foi embora. Eu falo com leveza, eu falo com alegria, eu falo com felicidade, eu falo com amor do Senhor. Então que você possa sentir isso. Eu tô aqui hoje para te instigar, para te cutucar, lembra? Para te cutucar a ser melhor. E eu sei que você pode. E aqui, o quinto ponto é saber o que é ser abundante, né? Vamos lá para vocês entenderem. É saber que Deus é a fonte da nossa vida, que não é o nosso salário,
não é o nosso relacionamento, muito menos a nossa aparência física. O que é a nossa fonte de vida? É o Senhor. Que nós possamos ser mulheres conectadas à fonte, para que possamos fluir. E quando tudo flui, quando você elimina as frustrações, as tristezas, as amarguras, quando você elimina pecados da sua vida, você está abrindo um espaço para o renovo. Você está abrindo espaço para que o Senhor te preenche, para que você transborde, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então aqui vai alguns exemplos de abundância real. Quando você ama sem esperar o retorno. Quantas vezes eu e você amamos ou nos entregamos e ficamos esperando que fôssemos muito amadas de volta? Quantas vezes você fez isso? Aí o segundo ponto, quando você serve mesmo cansada. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Tem dias em que eu estou cansada. Hoje foi um dia que eu estava com sono. Mas daí depois que eu me levantei, que eu me arrumei e que eu me coloquei aqui à disposição do Senhor para falar dele, ele me preencheu. E agora eu tô aqui, muito feliz falando com vocês, não tô sentindo um pingo de sono. Então o Senhor nos preenche. Eu sou prova viva disso. Terceiro ponto, quando você planta, mesmo sem saber se vai colher. Sabe essa sementinha que eu acabei de falar para vocês? Nós estamos ali, colocando as sementinhas. Mas nós precisamos ter uma boa intenção ao colocar as nossas sementes. Nós precisamos colocar as boas sementes, porque da mesma forma que podemos plantar sementes boas na vida das outras pessoas, também podemos plantar sementes ruins, que vão depois florescer e nós vamos colher frutos amargos. Então, cuide com o seu plantio. Aí aqui o quarto ponto. Quando alguém ora, quando você ora por alguém que te feriu. Essa semana, inclusive, eu fiz oração para algumas 3 pessoas que de certa forma me falaram palavras ruins, que eu escutei algo, não nessa semana, mas no decorrer do tempo, sabe? De um tempo pra cá. E aí eu passei a orar por essas pessoas durante essa semana, para que o Senhor cuidasse da vida delas, abençoasse a vida delas e tirasse de mim essa tristeza que elas plantaram em mim. E adivinha? Passou. Tô aqui, bem tranquila, vivendo isso, sem sentir aquela tristezinha ali que tava sendo uma pedrinha no meu caminho. Então, ore pelas pessoas que te feriram, mas ore de verdade, com um bom sentimento. Ore falando para essa pessoa, ore falando para Deus. Cure essa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa, torne essa pessoa a melhor pessoa desse mundo. E vocês verão o renovo, o milagre acontecer, vocês vão ver isso, porque eu tenho visto. E o último ponto, de você ser abundante real, é quando você continua firme, mesmo na dor. Como eu disse para vocês, neste mundo teremos aflições. Teremos aflições, mas se nós continuarmos mesmo com a dor, o Senhor vai estar presente, o Senhor vai curar a nossa vida. Ele vai trazer renovo, Ele vai mostrar milagres na tua vida. Você vai colher esses bons frutos. Então isso é ser abundante. Essa é a abundância dos céus. E quando nós vivemos essa abundância de verdade com eterna gratidão ao Senhor, não tem como vocês escolherem também as abundâncias deste mundo. Mas primeiro, foquem na abundância do céu. Uma vida que transborda de dentro para fora. Então aqui tem uma escritura famosa que vocês com certeza já escutaram, para que vocês lembrem da mensagem de hoje, que está em Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então lembrem-se dessa mensagem. É uma mensagem muito especial. Foi algo que veio no meu coração de falar para vocês e eu acredito que alguém aqui está precisando ouvir isso, para poder ser grata pelo que tem, grato pelo que tem, viver o renovo na vida de verdade. Então, a reflexão de hoje é: o mundo te ensinou que ser abundância é ter mais dinheiro, mais beleza, mais seguidores e mais status. Mas hoje o céu te lembra. Ser abundante é ter Cristo, é viver com Ele, cheia dele. Não cheia de coisas, mas de paz.
Não cheio de orgulho, mas de fé. Não cheio de controle, mas de confiança. Espero que a mensagem tenha sido importante para a sua vida hoje. Que você possa entender o que é ser abundante e você possa buscar viver cheia de Cristo. Porque isso transformou a minha vida e eu creio que vai transformar a sua e de outras pessoas à sua volta. Amigas, obrigada por estarem presentes nesse devocional. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia magnífico pela frente. E que o Senhor esteja presente em cada detalhe. E que se você hoje passar por algo, você possa dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, se eu estou passando por isso hoje, me mostre a lição, Pai. E me mantenha feliz e focada em Ti. Para que eu passe por essa situação junto contigo, Pai. Segure na minha mão. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês estejam aqui amanhã, sábado às 7h40. Estamos juntas aqui no nosso devocional. Um beijo e até a próxima.